Tá iniciando gravação. Começou a gravação. Então vamos lá. Eu dou um pitaquinho aqui inicial e passo a bola para você. A pandemia segue gerando milhares de mortos, né? A turma tá, não sei de onde tira o otimismo, né? Nós estamos num platô de 1.000 mortes por dia e tem gente achando que já melhorou, né? Então segue gerando milhares de mortos e segue gerando muitos estragos na economia, né? Que já não estava bem das pernas antes, já vinha mal, né? Só lembrar o PIBinho do ano passado, né? Antes da Covid. Agora a pandemia, além das vidas, ela vai cobrando seu preço na economia, né? O Bolsonaro, essa semana, chegou a falar em cartão vermelho para o Guedes, né? Que o negócio não está bem, né? Que é essa discussão do Renda Brasil, teto de gasto, então está uma confusão generalizada, né? O posto de Ipiranga parece que perdeu o combustível, né? Tá fraquinho, né? O tal do superministro pode receber o cartão vermelho. Eu estava querendo entender quais são os impactos da pandemia na economia e para onde caminha a economia brasileira. Para responder essa perguntinha simplinha, eu convidei uma bela figura, um grande amigo, né, que é o economista João Sixu, sempre fala certinho, né? Que é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor de Políticas e Estudos Macroeconômicos do Instituto de Economia Aplicada, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, é articulista de vários veículos, destaco aqui os belíssimos textos para a revista Carta Capital, autor de vários livros também, né? E a gente já se esbarrou em inúmeras atividades, né? Eu acho que a última atividade que nós tivemos junto, Sixo, foi no Congresso dos Bancários do Ceará. Eu acho que foi a última atividade que nós tivemos junto, depois saímos para tomar um chá, isso, foi a última atividade. Obrigadão por você ter topado esse papo, né? E eu já faço logo de cara a primeira pergunta. Como você está avaliando a situação econômica do país nessa pandemia, né? O Guedes merece mesmo esse cartão vermelho do Bolsonaro ou o bicho é inocente? Qual a tua opinião sobre o impacto? Eu acho que o Paulo Guedes merece o cartão vermelho, mas eu acho que tem muita gente que merece cartão vermelho antes do Paulo Guedes. A economia brasileira está mal, em crise, desde 2015, mas em 2014 já apresentou resultados de muita fragilização. Lembrando que em 2014 a economia brasileira cresceu somente 0,5%, e em alguns trimestres apresentou recessão no interior do ano de 2014. E aí a economia teve um problema ali. Qual foi o problema? O problema é que houve pouca arrecadação, porque a economia cresceu pouco. É isso, caiu a arrecadação em termos de tributos e contribuições. Houve, então, um aumento do déficit público, mas não porque o governo era gastador, todo aquele discurso de que agora chegou a gastança, é preciso cortar então os gastos. Não, o déficit ocorreu e aumentou por conta da queda de receitas em 2014. Aí em 2015, o governo decidiu então, para equilibrar as contas públicas, cortar gastos e não fazer com que as receitas aumentassem novamente, as receitas tributárias. E aí, quando ele cortou gastos em 2015, levou a economia para uma crise profunda, 2015 e 2016. Então, a partir de 2015, eu já daria cartão vermelho para muita gente. Mas entre 2011 e 2014, eu daria muito cartão amarelo, sabe? Entre 2011 e 2014, eu daria muito cartão amarelo também. Mas a partir de 2015, daria muito cartão vermelho. E a economia ali entra numa situação, que é uma situação de depressão econômica, em 2015, 2016. E essa situação, ela perdura, na verdade, mas ela perdurou até o início de 2020. Quando a gente recebe esse choque, que é a pandemia, a economia brasileira já estava muito mal. Olha, o primeiro trimestre de 2020
que a pandemia pega só 15 dias, já foi de recessão. Já foi de recessão. Então, eu diria que a gente não pode se iludir com aquela ideia que houve um crescimentozinho em 2017, outro em 2018, outro em 2019, por isso é uma recuperação lenta. Não, isso não é uma recuperação lenta. O que acontecia ali é o que é característico de uma economia em depressão, são suspiros. Para eu comparar, eu posso fazer uma comparação com a economia americana da década de 30. A economia da década de 30 americana caiu fortemente entre 29 e 33. Mas teve crescimento em 34, 35, 36, e ninguém disse que aquilo era uma recuperação. Todo mundo sabia que aquilo era uma depressão, que a economia só saiu de fato dos Estados Unidos da Grande Depressão já para o final da década de 30, com os efeitos das políticas do New Deal e dos gastos de guerra, da Segunda Guerra. Foi aí que houve a recuperação. E por que ninguém dizia que era uma recuperação lá nos Estados Unidos e não era uma recuperação aqui no Brasil em 2017, 18, 19? Porque o desemprego era muito alto e porque os empresários não estavam dispostos a fazer investimentos. Isso acontecia lá nos Estados Unidos e aconteceu aqui no Brasil também. O Brasil não cresceu em 2017, 18, 19 com indicações de recuperação do investimento, mas foram eventos episódicos. Um caso foi a liberação do FGTS, outro caso foi uma super safra agrícola. Foi a sorte que deu 1% ali em cada ano. Não teve uma política, nem uma trajetória que você possa analisar consistente. Toda recuperação verdadeira de uma depressão, ela é uma saída com taxas de crescimento muito forte, mas lá dentro dessa taxa de crescimento está a taxa de investimento, que é muito forte. Porque investimento, na verdade, ela espelha a alma, na verdade, da dinâmica capitalista. É o empresário querendo lucros. Quando o empresário não deseja lucros, a economia está morta, está deprimida. Então, é essa economia que chegou até o primeiro trimestre, vem de 2015 até o primeiro trimestre de 2020. E aí a gente sofre o choque da pandemia. Eu estou usando uma figura que é o seguinte: nós estávamos no fundo do poço no início de 2020 e percebemos que o fundo do poço era um alçapão. Ainda tinha uma tampa para ser aberta. E foi aberta. E aí nós caímos de novo lá. Então nós caímos no poço e depois percebemos que o poço tinha fundo falso, que era possível cair de novo. O que é também característico de depressões. As economias deprimidas são economias muito frágeis, muito sujeitas a choques. Elas não enfrentam choques. Por exemplo, a economia brasileira estava muito organizada e consistente, pelo menos andando bem, no ano de 2008, 2009. Então a gente sofreu um tremendo choque, mas absorveu o choque. E dali a gente não caiu no fundo do poço. Tropeçou, mas não caiu no fundo do poço. Mas, como muita gente recebeu o cartão amarelo de 2011 a 2014, foi fragilizando a economia. Depois a economia sofreu um choque em 2015, 2016, foi lá para o fundo. E agora em 2020 sofremos um novo choque, que é esse choque da pandemia, que é o choque onde as empresas, na verdade, têm que fechar as portas, por um lado, porque por um problema sanitário, e, por outro lado, também não existem consumidores nas ruas por um problema sanitário e por um problema econômico. Não existem consumidores nas ruas porque o desemprego é alto demais. Então, você estava me perguntando sobre o futuro da pandemia, o futuro mais próximo. O futuro mais próximo é um futuro muito ruim para a economia. Por exemplo, isso está acontecendo na Europa. Eles estão começando a abrir as portas. Em Portugal, eu conversei recentemente com um amigo, eles estão percebendo o seguinte, que não bastou acabar ou diminuir, controlar a pandemia. Porque eles pensavam o seguinte: eu vou abrir o restaurante, acabou a pandemia, ou a pandemia está controlada, e agora eu vou receber de novo meus clientes. Não tem os clientes para serem recebidos. As portas foram abertas, mas não apareceram os clientes. Por conta do desemprego, queda de renda. Tudo mais. Então, antes, nesse período mais crítico da
pandemia, por exemplo, na Europa, estava fechada a porta, não tinha cliente nem porta aberta. Agora tem a porta aberta, mas não tem mais os clientes. Então agora está ficando uma fase dramática, que é a fase onde as empresas começam a fechar, não por causa da crise sanitária, mas estão fechadas por causa da crise de falta de demanda, falta de gente para entrar no restaurante. Então, agora a gente vai se deparar com a realidade econômica mais dura da economia brasileira, que ela é turbinada pelos efeitos da pandemia, mas já trazia assim, um passado extremamente ruim e negativo de 2015 até 2020. Nesse diagnóstico, então a pandemia vem, quer dizer, nós já estávamos no fundo do poço e aí percebemos que não era o fundo do poço, tinha um alçapão. Estamos indo mais fundo ainda. Como que o governo se comportou? Qual a sua avaliação do comportamento do governo? O comportamento, inclusive, foi contraditório. O governo era contra o auxílio emergencial, mas o Congresso forçou e acabou saindo um auxílio emergencial de R$600, muito acima do que o governo depois pretendeu, né? Mas o governo que volta a falar, insiste na história do teto de gastos. Como que o Guedes se comportou nessa crise? Qual a sua avaliação para dar o cartão vermelho para ele? Olha, esse governo ele tem um problema grande na área econômica, que as pessoas dizem que o Paulo Guedes é Chicago Boy, que a equipe toda tem inspiração em Friedman. Eu acho que isso seria um elogio. Na verdade, esse pessoal é muito pobre intelectualmente, eles não conhecem nada de economia. Não é o caso de discutir aqui, mas eu posso dar exemplos que eles não conhecem Milton Friedman, não conhecem absolutamente nada de Milton Friedman. Vou te dar 2 exemplos de Milton Friedman, só para provar que eles não conhecem nada. Milton Friedman era radicalmente contra um Banco Central independente, mas radicalmente contra. Aliás, pelos mesmos motivos que eu sou contra. O Milton Friedman era radicalmente contra, eles são a favor. Milton Friedman era a favor de estabelecer leis para não haver concentração econômica, não haver oligopólios e monopólios, para haver sim a competição. Eles não fazem nada nesse sentido para aumentar a competição dentro da economia. Mas eu poderia dar outros exemplos. Mas eu acho que eles são pobres intelectualmente, eles não conhecem nada de economia. Não conhecem nada de economia. Eles fazem lá outra coisa, estão lá num balcão, discutindo propostas e tal. Agora, o que é muito diferente do que ocorreu nos governos Dilma, Lula e Fernando Henrique. A gente pode discordar da equipe econômica do Fernando Henrique, mas eu não posso dizer que eles eram pobres intelectualmente. Esse governo é muito pobre. Eu ouvi um braço direito lá do Paulo Guedes no começo da pandemia dizendo o seguinte, que a melhor vacina para evitar o coronavírus eram as reformas. Isso é pura falácia, blá blá blá, sei lá o que é isso. Sim, a pessoa não conhece nada da realidade, nem de economia, não conhece nada da realidade. Então, esse governo é muito pobre intelectualmente. Então, na verdade, eles não queriam fazer nada para combater a pandemia, não queriam fazer nada. E houve pressão da sociedade, do Congresso, para eles fazerem alguma coisa. E, na verdade, a única coisa que foi feita, e muito mal aplicada e planejada, foi o auxílio emergencial, né, que foi uma pressão do Congresso, da oposição, da sociedade. No mais, nada foi feito. O tal do crédito, se você vai dar crédito para o restaurante se endividar para pagar salário dos garçons. É óbvio que o empresário vai demitir os garçons, não vai se endividar para pagar salário. Então, deveria ter feito o que foi feito na Europa, na França, por exemplo. Na França foi dado auxílio para os donos de restaurantes pagarem os seus empregados durante a pandemia. É dinheiro dado. Tem que dar dinheiro para a economia não parar. Ou o resultado seria, acabou a pandemia, acabaram os restaurantes. É isso. Porque é isso que vai acontecer no Brasil. Então eles só tomaram essa medida porque foi uma medida de pressão do Congresso e da sociedade. Mas tinham muitas outras medidas para serem tomadas, muitas outras mesmo. Por exemplo, o governo tinha que, sem limite, fazer uma reorganização das nossas indústrias para produzirem máscaras,
para produzirem equipamentos de proteção individual, etc, etc. E estão perdendo uma nova chance, sabe qual é? Muitos governos já estão fazendo isso. Vai chegar aí o período de vacinação em massa ano que vem. Sabe o que está acontecendo, Miro? Já estão comprando milhões e milhões de luvas, de seringas, organizando todo o plano de vacinação. O Brasil vai faltar seringa, vai faltar luva, porque não estão se organizando. E isso é uma forma de você ativar a economia. É dizer agora para as indústrias, nós vamos precisar de muitas luvas, nós vamos precisar de seringas, nós vamos precisar de um espaço reservado que seja móvel para aplicar a vacina. Esse governo, não, assim, eles consideram a palavra planejamento um pecado. Entendeu? É tudo assim no laissez-faire, vai fazendo de acordo com a pressão da sociedade, e quem pressiona mais leva. Se são os empresários levam. Se é uma pressão que vem do Congresso, é o Congresso que leva. Eles vão à deriva, aí, andando nesse plano. E parece um bando de oportunistas também, né? O Valor que soltou uma matéria que vários dos que saíram, daquela debandada que teve umas 3 semanas atrás no Ministério da Economia, do Guedes, né? Que já era um sinal de enfraquecimento do Guedes, aquela debandada, vários deles já não teve quarentena, não teve nada, já estão... Eles vieram com todos os segredos do Estado, já estão na iniciativa privada, nos bancos. É uma coisa impressionante. Isso era esperado, né? Era esperado que eles estavam entrando, na verdade, não entraram no governo, eles estavam entrando naquela, tipo aquela porta de banco, né? Isso. Aquela porta rotatória. Você entra para voltar pela mesma porta. Então, eles estavam nesse caminho, todo mundo já sabia, e esse é o caminho de todos eles aí, não tem outro caminho. Ninguém dali vai sair para fazer algo a favor da sociedade, no sentido público. Vão sair dali para fazer mais rendimento e concentração de renda do setor privado. Mas eu acho que uma questão importante, Amir, é falar o seguinte: essa coisa de que o governo precisa de ter um teto de gastos, né? Essa coisa de teto de gastos é um limite que um governo coloca contra ele mesmo, para o governo não andar. Isso não tem nenhum sentido. Tem coisas que só o Brasil faz. Como que o Brasil pode colocar, veja bem, uma regra dessa? A regra é a seguinte, olha, durante 20 anos, os gastos públicos estão congelados do ponto de vista real, ou seja, estão congelados para a educação, para a saúde, mas durante 20 anos a população vai crescer. Durante 20 anos. Então, a população vai crescer, mas o gasto real não vai crescer. Então, já não era suficiente com esta população que nós temos. Mas nós temos mais 20 anos de população crescendo e os gastos... parece a Argentina, quando colocou nos anos 90 na Constituição que o dólar valia um peso. Colocaram na Constituição isso. O Brasil agora coloca uma coisa esdrúxula desse tipo, de que os gastos estão congelados. Era o Menem, né? Foi na época do Menem isso? Foi na época do Menem. O que dizia que tinha relações carnais com os Estados Unidos. O povo argentino sentiu direitinho essas relações carnais. Sentiu. Esses aí tem agora, né? Sim. Agora, voltando a uma questão que você já deu uma cutucada, mas eu queria que você desse uma aprofundada. É um debate que está correndo. Outro dia eu ouvi, inclusive, o professor Boaventura, né, um grande pensador português na Europa, e o Boaventura falava, olha, há um debate aqui na Europa se o mundo sai melhor ou pior dessa pandemia, a desgraceira da pandemia. É consenso, pelo menos em quem pensa, não nos negacionistas, né? Mas há um debate se ele sai melhor ou pior, né? O Boaventura até usava a expressão, você pega no Reino Unido, que é Reino Unido, onde a visão ultra neoliberal estava ascendente, tanto é que deu lá em Boris Johnson, né? O Boris Johnson foi para o SUS do Reino Unido. O cara que falava contra o Estado foi para o SUS do Reino Unido, para o Serviço Público de Saúde. O Boris Johnson, que falava contra os imigrantes, foi atendido por 2 imigrantes, salvaram a vida dele, né? Na Europa, um grande debate, o Boaventura falando do reforço do papel do Estado na saúde e tal. Então, a possibilidade da crise abrir uma oportunidade de uma volta ao debate do estado de bem-estar social.
Então, a gente falando isso, que há essa possibilidade, e a gente dizendo ao contrário, que essa pandemia só reforça o processo de monopolização, só reforça o processo de exclusão. Qual a tua opinião sobre isso? Qual é o futuro? O futuro é radiante ou é dramático? Olha, a Europa pode ser que siga um caminho diferente do que vai seguir o Brasil, ou o contrário, o Brasil siga um caminho diferente. Me parece que na Europa, de fato, eles têm um passado que pode ser recuperado de consciência do estado de bem-estar social, de valorização do sistema de saúde, na Inglaterra, Portugal, Espanha, mesmo na Itália. Eu acho que lá realmente pode haver essa retomada de consciência de quão era bom para a sociedade ter um sistema de saúde que funcionava. Eu acho que aqui o Brasil está numa posição assim bem isolada, sabe, do ponto de vista do movimento que o mundo está fazendo. Mesmo os Estados Unidos está imprimindo dólares à vontade para gastar. A Europa também está imprimindo euros. Aqui no Brasil, se fala em teto de gastos. O Brasil assim, está na contramão dos conservadores. Isso quer ser heterodoxo. Isso quer ser heterodoxo para mim. Ela está na contramão dos conservadores. Ele é conservador, mas nem aquele caminho que está sendo adotado lá nos Estados Unidos ou na Europa eles estão adotando aqui. Aqui, me parece que a situação está, assim, com esse governo, com essa visão de economia e sociedade, a gente não está indo num bom caminho, não. E eu te digo o seguinte, olha, qual é o... E isso o que eu vou falar aqui vai causar uma certa polêmica. Qual é o programa do Bolsonaro? É o programa Renda Brasil. É ampliar, de alguma forma, o Bolsa Família. Isso, tem muita gente que acha um programa maravilhoso, a esquerda gosta também desse programa. Vou te falar assim que eu vejo esse programa de uma forma muito crítica. Na verdade, o programa que nós temos que ter no Brasil é um programa de geração de emprego e de renda para todos. E não um programa de renda básica, pode rotular com nomes mais bonitinhos, renda básica de cidadania, renda de cidadania, mas eu não quero isso para o Brasil, não. Eu acho que isso aí tem que ser para pequenos grupos, que eu posso até explicar quais são. Mas o que eu acho que o Brasil precisa é de um grande programa de geração de emprego e de renda para todos. Tá? Esse programa do Bolsonaro, ele é completamente compatível com o projeto neoliberal para a economia. As pessoas pensam que não, mas é. Porque esse programa neoliberal é um programa de uma economia para poucos. Em 200 milhões de brasileiros, 30, 40, 50 milhões farão parte dessa economia. A renda ficará concentrada, a riqueza ficará concentrada, só que tem lá 150 milhões de famintos do outro lado. Então, para acalmar esses 150 milhões, vai ser feita aí a tal da Renda Brasil, ou renda básica. Isso tem semelhança com o que aconteceu lá na década de 30. Na década de 30 também se dizia isso, nunca mais vamos ter programas de emprego para todos. Por quê? Porque chegou o Fordismo, a mecanização, a tecnologia chegou nas indústrias. Então agora realmente vamos ter milhões de desempregados. E lá o que se falava? Lá se falava na caridade, temos que ampliar a caridade. O que é esse Renda Brasil? Esse Renda Brasil é a caridade oficializada. É isso, se tornou oficial. Eu não gosto muito dessa ideia. O Bolsa Família, pelo menos, era um programa que tinha algumas condicionalidades. Você tinha que levar o filho para a escola, tinha que fazer vacinação. Tinha um programa ali que tinha condicionalidades importantes para a organização social. Esse programa muito menos tem. Ele dá o dinheiro e você se vira aí. Você vai no posto de saúde, vai no posto privado de saúde, você escolhe. Então, eu não gosto dessa ideia. Eu acho que renda básica de cidadania é para dar só para quem não se adapta
ao mercado de trabalho. Só isso. Tem gente que não se adapta. Eu conheço o caso lá dos homeless na Inglaterra. Eles querem viver na rua. Eles não querem trabalho, não querem casa. Quer dar uma casa para eles? Não quero casa. Quer emprego? Não quero emprego. Eu quero viver na rua, eu gosto de viver na rua. Esse é meu estilo de vida. Eu não me adapto à forma capitalista de trabalhar. Eu não quero trabalhar. Tudo bem, eles dão lá. Eles botam um crachá em cada um, todo mundo é numerado, todo mundo tem nome, e todo mundo recebe um auxílio mensal para não criar nenhum clima, ambiente de criminalidade, de pequenos roubos, etc. Pequenos roubos e furtos. Então, para quem não se adapta ao trabalho, eu acho que deve ter renda básica de cidadania. Mas renda básica de cidadania não pode ser um programa para ser complementar a uma visão de economia que gera emprego para poucos, que gera renda para poucos e que concentra renda. Né? Então, o programa amplo deve ser o programa de geração de empregos. O programa de exceção, o programa pequeno, deve ser um Bolsa Família ou esse renda básica de cidadania. Já pegando o seu gancho, indo para os nossos finalmente, você já apresentou aí o que seria uma proposta para enfrentar essa crise, não é essa crise só decorrente da pandemia, é a crise que já vinha de antes, né? Que é esse programa de geração de emprego. Na sua opinião, Sixu, quais seriam as principais medidas ou as principais reformas para a gente poder enfrentar essa crise que já vinha de antes, né? E agora agravada, então, com a Covid, né? Quais as principais medidas? Se você fosse receitar, senhor, para mim são essas 5 aqui as mais importantes. Não, eu receitaria um grande programa de obras públicas no Brasil. E a gente tem que pensar como vai financiar. Só existem 3 formas de financiamento. Existe a forma de financiamento do endividamento, da emissão de dinheiro ou da tributação. Não existe outra. Isso é de manual de economia. Então, primeiro tem que acabar com esse teto de gasto, para se endividar um pouco mais. Tem que acabar com essa ideia de que não pode emitir. Tem que passar a ser ortodoxo e fazer o que a Europa está fazendo, os Estados Unidos estão fazendo, que é emitir moeda. Tem que emitir moeda. E tem que tributar os ricos, não é nada de imediato, mas tem que tributar os ricos também para fazer justiça social e para que eles contribuam com a recuperação. Agora nós temos que fazer um programa inspirado. O New Deal é um programa muito amplo. O New Deal é pouco conhecido, acho que não dá tempo de a gente conversar aqui. O New Deal era um programa, na verdade, de uma nova sociedade, mas ele tinha uma parte que era de geração de emprego, sim. Só que nós temos que pensar nisso. O que eles faziam lá? Eles contratavam jovens para tomar conta dos parques, das florestas, faziam reformas, pequenas reformas em escritórios e prédios públicos, contratavam artistas, escritores, fotógrafos, para escrever crônicas, para tirar fotografia, para fazer obras de arte. Olha, existem lá caminhos nos Estados Unidos de trilha que eram decorados por artistas, para gerar emprego. Então, e nós temos que fazer isso. E temos que fazer grandes obras também. Temos que fazer grandes obras de infraestrutura. Temos que fazer aí rodovias, ferrovias, o que precisar fazer. Porque, na verdade, construção civil gera muito emprego. Então é por isso que a gente tem que ir para a construção civil. Mas também sou a favor desse tipo de geração de emprego, como eu mencionei aqui, contratar artista, fotógrafo, escritor, garotada para tomar conta dos parques e florestas. Ele não estaria, por exemplo, enfrentando talvez toda essa pandemia de destruição que nós estamos enfrentando aí no Pantanal, se nós tivéssemos guardas florestais jovens, etc., das comunidades, das localidades. Eu penso isso, um grande programa de geração de emprego e renda. E a partir das obras, a partir de um grande movimento de obras, de modernização do país e de serviços. Não é só obra de construir grandes estradas e rodovias, isso é importante, mas isso concentra muito emprego.
em algumas localidades. Você tem que fazer reformas de praças, reformas de escolas, reformas de casas, que isso atinge todos os municípios. Isso atinge todos os municípios. Vamos reformar a praça de uma cidade que tem 3 mil, 5 mil habitantes. Vamos reformar a praça. Vamos construir lá uma quadra de esportes. Então a gente tem que colocar a obra. Se você abrir o mapa do New Deal, depois eu posso te dar um site que tem o mapa do New Deal. O mapa do New Deal é o seguinte, tem 18 mil pontos onde o New Deal atuou nos Estados Unidos. Então, você clica em cima daquele ponto ali no site que eu vou te dar, e você clica em cima daquele ponto e vê qual é a obra que foi realizada naquele local, qual a atividade que foi realizada naquele local. Então é isso que a gente precisa espalhar obras pelo Brasil todo e gerar renda, emprego. É isso, não precisa ser muito criativo, não. Isso aqui que eu estou falando, quem propôs pela primeira vez foi o Malthus, o Thomas Malthus, em 1830, quando a Inglaterra entrou em depressão. Então não tem nenhuma novidade, e nem isso é keynesiano, é ser heterodoxo. Na verdade, é apenas ter bom senso. Eu não posso deixar 150 milhões de pessoas numa situação de miséria ou quase miséria. Tem que gerar renda para todos. Muito bem. Com essa dica simples, como você disse, eu acho que está excelente. Você gostaria de acrescentar alguma coisinha ou fechamos? Fechamos o boteco? Não, fechamos o boteco dando o cartão vermelho para o Paulo Guedes e seus antecessores. Sixto, foi ótimo, excelente, bicho, excelente. Agradeço muito, viu, mestre? E a gente vai trocando ideia, passado esse diabo dessa pandemia, vamos marcar para conversar num barzinho, tomando e falando bobagem. Tomar um chá. Isso, um chá. Fechado? Fechado. Deixa eu ir lá que faltam 5 minutos. Vai lá. Obrigadão, mestre. Um abraço. Obrigado pelo convite, Miro. Bom jogo aí. Tchau. Quando tiver no ar, você me avisa, tá? Tá jóia. Abraço aí. Bom jogo. Tchau. Tchau.